Olá, boas-vindas ao canal. Peço que curtam e se inscrevam, pois é muito importante para o crescimento do canal. Já me diz de onde você está vendo esse vídeo. Vamos começar. Recebi os documentos do divórcio por e-mail enquanto ainda estava no deserto. 13 anos de casamento terminados em um anexo PDF. Meu nome é Nathaniel, 42 anos, primeiro sargento do 15º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro. Estava há 4 meses em uma missão de paz no Líbano, quando Beatriz decidiu que estava cansada de esperar. O assunto do e-mail dizia: "Vamos resolver isso como adultos." A mensagem tinha apenas 3 frases. Ela já havia dado entrada nos papéis, já tinha esvaziado nossa conta conjunta e já tinha mudado o novo namorado, Jerônimo, para nossa casa em Resende. Li o e-mail 2 vezes, fechei o laptop, tomei banho no chuveiro coletivo e me preparei para meu turno sem dizer nada a ninguém. Quando voltei para minha cama naquela noite, respondi com uma única palavra: entendido. Foi isso. Sem discussão, sem súplicas, sem ameaças. Wilson, meu companheiro de alojamento, percebeu que algo estava errado. "Tudo bem, cara?" perguntou sem tirar os olhos do livro. "Sim, só alguns problemas em casa", respondi. Ele assentiu, e a conversa terminou ali. Militares sabem quando deixar as coisas de lado. A verdade é que eu não estava surpreso. 6 meses antes da missão, as coisas haviam mudado. Pequenos detalhes. Beatriz parou de perguntar sobre o meu dia. Começou a trabalhar até tarde na clínica odontológica onde atendia telefones. Começou a frequentar a academia 3 vezes por semana, mas nunca parecia suar. Roupas novas, amigos novos que eu nunca conheci, senhas novas no celular. Não a confrontei. Não comecei a verificar suas mensagens ou segui-la. Não é quem eu sou, mas também não era cego. Então tomei algumas precauções discretas. Nada dramático, apenas cuidados básicos. Guardei documentos importantes num depósito do outro lado da cidade. Certidão de nascimento, certidão de casamento, escritura da casa com apenas meu nome, graças ao financiamento do exército. Transferi também o relógio do meu avô e a prataria antiga da minha mãe para o mesmo depósito, coisas que importavam. Abri uma conta separada em outro banco e comecei a desviar parte do meu salário para lá. Não o suficiente para ela notar, mas o bastante para eu não começar do zero se as coisas piorassem. Na noite antes de eu partir para a missão, ela me abraçou no aeroporto e disse: "Fique seguro, ok?" Seus olhos estavam secos, como se estivesse se despedindo de um colega de trabalho, não de um marido indo para uma zona de conflito. Eu deveria ter percebido naquele momento, mas parte de mim ainda esperava estar errado. Não estava. O que ela não sabia era que eu havia me preparado para esse momento. E o que ela não entendia era que eu nunca começo brigas, mas sempre as termino. Conheci Beatriz em um churrasco de amigos em 2010. Eu estava em casa entre missões, hospedado na casa do meu amigo Jason em Resende. Ela estava terminando a faculdade de enfermagem, mas acabou trabalhando na recepção de uma clínica odontológica. Menos estresse, dizia. Casamos 8 meses depois. Beatriz costumava dizer que se orgulhava do meu serviço militar, embora nunca o compreendesse completamente. O pai dela era gerente de banco, o irmão farmacêutico, nenhum militar na família. Ela perguntava quando eu conseguiria um emprego de verdade, sem perceber que após 15 anos, o exército era minha carreira. Não apenas um trabalho temporário. Compramos nossa casa em 2014. Nada luxuoso, mas era nosso. 3 quartos, quintal pequeno, bairro tranquilo. Meu nome era o único na hipoteca, já que o financiamento do exército estava em meu nome. Mas adicionei o nome dela na escritura porque é isso que pessoas casadas fazem. Compartilham as coisas. Meu pai faleceu 1 ano após nos casarmos. Ataque cardíaco enquanto removia neve do quintal. Minha mãe partiu 3 anos depois. Câncer de pulmão, embora nunca tivesse fumado um dia sequer. Eles me deixaram algum dinheiro, não uma fortuna,
mas o suficiente para que Beatriz e eu pudéssemos pagar nossos empréstimos estudantis e ainda ter uma reserva. Participei de 4 missões durante nosso casamento. Haiti 2 vezes, Líbano 2 vezes. A cada retorno, Beatriz parecia um pouco mais distante, um pouco mais inquieta, como se estivesse interpretando um papel que já não lhe servia. Não me inscrevi para ser esposa de militar. Ela me disse uma vez, quando mencionei a possibilidade de renovar meu contrato por mais 4 anos. Estou cansada de ficar sozinha o tempo todo. Eu entendia isso, de verdade, mas o exército era o único lugar onde eu realmente me sentia pertencente. Eu era bom no meu trabalho, as pessoas dependiam de mim. Em 2019, as coisas começaram a mudar. No início eram pequenas coisas. Beatriz ficava irritada quando eu ligava durante suas noites com as amigas. Começou a falar sobre como sua amiga Melissa havia se divorciado do marido e agora vivia sua melhor vida. Ela começou a fazer comentários sobre como não tínhamos mais nada em comum. Sugeri terapia de casal. Ela disse que estávamos bem, apenas passando por uma fase. Depois, vieram as noites trabalhando até tarde, os fins de semana com amigos que eu nunca conheci, as roupas novas, a academia que ela raramente frequentava. Eu deveria tê-la confrontado, mas não é assim que lido com as coisas. Nunca foi. Meu pai me ensinou a pensar antes de falar, a ter certeza antes de agir. Então observei e me preparei silenciosamente, porque meu instinto dizia que algo estava por vir. E nesta vida, você aprende a confiar no seu instinto. 2 semanas após receber o e-mail de divórcio, estava sentado no refeitório quando meu telefone vibrou. Uma notificação do aplicativo do nosso banco. Outro saque. R$ 88.500. Quase tudo que restava. Larguei meu garfo e abri o aplicativo. O saldo da conta conjunta estava reduzido a R$ 22,37. Nossas economias, R$ 47.000 que havíamos acumulado ao longo dos anos, tinham desaparecido completamente, transferidas para uma conta que eu não reconhecia. Murphy, um dos caras da minha unidade, olhou para mim. Más notícias? Tranquei meu telefone. Não, só algumas coisas da conta. Naquela noite, liguei para nosso banco a partir do centro telefônico da base. Descobri que Beatriz vinha movimentando dinheiro por semanas. Pequenas quantias no início, depois maiores. As grandes transferências começaram no dia seguinte à minha partida. Desliguei e fiquei no corredor por um longo tempo, observando os rapazes rindo, ligando para seus filhos, suas esposas, seus pais. A vida normal acontecendo ao meu redor, enquanto a minha desmoronava. Foi quando Wilson me encontrou. Ouvi do Álvarez que você parecia ter visto um fantasma no jantar, ele disse. O que houve? Normalmente não compartilho assuntos pessoais, mas o Wilson havia me tirado de uma situação difícil em uma patrulha uma vez. Eu confiava nele. Minha esposa esvaziou nossas contas e mudou o namorado para nossa casa, disse. Enviou os papéis do divórcio enquanto eu estava em patrulha semana passada. Wilson não me deu o habitual sinto muito, ou que barra, ou você vai encontrar alguém melhor. Ele apenas perguntou, qual é o seu plano? Ainda não sei, respondi. Ele assentiu. Me avise se precisar de alguma coisa. Naquela noite não consegui dormir. Peguei meu laptop e acessei nosso sistema de segurança residencial. Algo que Beatriz provavelmente esqueceu que eu podia acessar remotamente. As câmeras mostravam uma caminhonete estranha na nossa garagem. Um homem que eu nunca tinha visto passeando com nosso cachorro, usando minha caneca de café, vestindo meu moletom do Flamengo. E lá estava Beatriz, rindo na cozinha que eu mesmo havia reformado durante minha última licença. Algo mudou dentro de mim. Não raiva exatamente, algo mais frio, mais claro. Fechei o laptop e peguei meu telefone. Fiz uma lista. Ligar para João, amigo do exército que se tornou advogado.
verificar os termos do financiamento militar, contatar o suboficial sobre licença de emergência, revisar documentos de refinanciamento da casa, verificar a segurança das minhas contas de pensão militar. Não me sentia mais triste, nem mesmo com raiva. Me sentia focado, como se estivesse planejando uma missão. Não era mais sobre emoção agora, era sobre estratégia. Às 5 horas da manhã, antes do meu turno começar, enviei um e-mail para João com o assunto: preciso de ajuda legal, urgente e discreta. Sua resposta chegou 1 hora depois: me ligue. Linha segura apenas. Quando desliguei daquela ligação, sabia exatamente o que precisava fazer. Não precisava gritar, não precisava ameaçar, nem mesmo confrontá-la. Só precisava esperar, observar e deixar que as próprias ações dela se tornassem a armadilha. 2 meses depois, estava de volta em solo brasileiro. Não avisei Beatriz que voltaria, não liguei, não mandei mensagem. Apenas me hospedei em um hotel no centro de Resende usando um nome diferente e contatei João. Nos encontramos em uma lanchonete a 15 quilômetros da cidade. Você parece péssimo, disse ele deslizando para o assento. Me sinto péssimo também, respondi. João me entregou uma pasta. Tudo o que discutimos, a escritura da casa, documentos de empréstimo, extratos bancários. E isso, ele tirou um papel separado. Encontrei algo interessante quando estava verificando suas finanças. Era uma solicitação de refinanciamento com minha assinatura, exceto que não era minha assinatura. Não exatamente. Alguém tentou copiá-la, mas errou detalhes. A inicial do meio estava errada e o padrão do traço não era o meu. Beatriz fez isso? Perguntei, embora já soubesse a resposta. João assentiu. Há 3 meses, usou o patrimônio para sacar R$330 mil. Sua assinatura é necessária para isso, já que o financiamento está apenas em seu nome. Falsificou minha assinatura, pegou um empréstimo contra nossa casa, depois limpou nossas contas e pediu o divórcio. Falei. Mulher ocupada. Fica melhor, disse João. Ela listou o namorado como co-solicitante. O cara tem uma ficha, 2 prisões por dirigir embriagado e uma acusação de fraude em 2019. Respirei fundo. Quais são minhas opções? Várias, disse João. Mas primeiro você precisa decidir o que quer. Pensei sobre isso. Quero o que é legalmente meu e quero que ela entenda as consequências. João sorriu. Então, aqui está o que faremos. No dia seguinte, passei de carro por nossa casa. A caminhonete do namorado dela havia sumido, mas o carro de Beatriz estava na garagem. Estacionei na rua e observei por um tempo. Pensei em bater na porta, confrontá-la, mas esse não era o plano. Em vez disso, fui ao banco, encontrei o gerente de crédito que havia processado o refinanciamento, mostrei minha identidade militar, mostrei a assinatura real na minha carteira de motorista, mostrei os documentos falsificados. Seu rosto empalideceu. Precisarei informar isso imediatamente. Compreendo, disse. Já registrei um boletim de ocorrência. Naquela noite, recebi uma mensagem de Beatriz. Com quem você andou falando no banco? Jerônimo disse que alguém estava fazendo perguntas. Não respondi. No dia seguinte, fui ao cartório, registrei documentos contestando o refinanciamento por fraude, registrei notificação formal de que nenhuma alteração na propriedade poderia ser feita sem minha presença. 2 dias depois, Beatriz ligou. Deixei cair na caixa postal. Nathaniel, precisamos conversar. O banco ligou sobre a casa. O que você está fazendo? Se for sobre o divórcio, podemos discutir como adultos. Como adultos. As mesmas palavras do e-mail dela. Continuei sem responder. João ligou aquela tarde. Eles congelaram o dinheiro do refinanciamento. E tem mais. O namorado da sua esposa tem dirigido sua caminhonete, aquela que está no seu nome, certo? Ele foi parado esta manhã dirigindo com a carteira suspensa por causa daquelas prisões por embriaguez.
Apreenderam o veículo. Bom, disse. Ele também tinha algumas coisas interessantes na caminhonete. Receituários da clínica odontológica onde Beatriz trabalha. Eles não estavam em branco. Fechei os olhos. Ela tem roubado receituários? Parece que sim. A polícia está investigando. Desliguei e sentei na beira da cama do hotel. Isso estava ficando maior do que eu esperava. Parte de mim queria ligar para Beatriz, avisá-la. Velhos hábitos. Mas então me lembrei das imagens da câmera de segurança. Minha casa, meu cachorro, minha vida, entregues como se não significassem nada. Não havia como voltar atrás agora. E honestamente eu nem queria. Encontrei com o investigador de fraudes do banco no dia seguinte. O nome dele era Torres, um cara baixo com olhos cansados e uma mancha de café na gravata. Isso acontece com mais frequência do que você imagina, disse ele, espalhando documentos em sua mesa. Um cônjuge é enviado para a missão, o outro vê uma oportunidade. O que acontece agora? Perguntei. Congelamos os fundos do refinanciamento fraudulento, mas há um problema. Parte do dinheiro já foi embora. Quanto? Aproximadamente metade. R$ 164.600. Me inclinei para a frente. Para onde foi? Torres hesitou. Não deveria compartilhar essa informação. É minha casa, meu nome falsificado, meu dinheiro roubado. Ele assentiu lentamente. Depois virou a tela do computador na minha direção. Estas são as transferências da conta do refinanciamento. Examinei a lista. Múltiplas transferências para alguém chamado Danilo Santos, não Jerônimo, alguém que eu nunca havia ouvido falar. Quem é Danilo Santos? Perguntei. Torres deu de ombros. Não é meu departamento, mas você deveria pedir ao seu advogado para intimar esses registros. Liguei para João assim que saí do banco. Danilo Santos, repeti. Deixe-me verificar. 1 hora depois, ele ligou de volta. Encontrei. Danilo Santos é um corretor de imóveis, especializado em vendas rápidas, negócios em dinheiro. Ela estava planejando vender nossa casa, disse. A realização me atingindo como um golpe físico. Parece que sim. Os depósitos provavelmente eram dinheiro para garantir que ele começasse a trabalhar na listagem. Mas aqui está onde fica interessante. Santos já fez negócios com Jerônimo antes. Jerônimo é o namorado da sua esposa? Sim. Eles fecharam 3 negócios juntos nos últimos 2 anos. Sentei em um banco do parque tentando processar isso. Então não era apenas Beatriz me deixando por algum cara. Isso era o quê? Uma operação planejada? Talvez, disse João cuidadosamente. Fiz algumas investigações sobre Jerônimo. Ele tem um padrão. Se envolve com mulheres passando por divórcio ou com cônjuges em missão. 3 casos que encontrei até agora. Cada vez a casa da mulher é vendida bem abaixo do valor de mercado para um dos clientes de Santos. Jerônimo recebe uma comissão, depois segue em frente. E Beatriz, ela sabia disso? Difícil dizer. Talvez ela seja uma vítima também, ou talvez esteja envolvida. Esfreguei meu rosto. Isso não era apenas sobre Beatriz me traindo. Era algo maior, algo calculado, e outras famílias militares haviam sido vítimas. O que fazemos? Perguntei. Já contatei a Polícia Federal, disse João. Isso cruza fronteiras estaduais, envolve militares e financiamentos do governo. Eles estão interessados. Naquela noite, sentei no meu quarto de hotel com uma cerveja, pensando em tudo, me perguntando se Beatriz tinha me manipulado durante todo o nosso casamento ou se tinha sido arrastada para o esquema de Jerônimo, perguntando-me se isso importava. Meu telefone vibrou. Beatriz novamente. Nathaniel, por favor, me ligue. O banco está falando algo sobre fraude e Jerônimo foi preso por dirigir sua caminhonete. Não entendo o que está acontecendo. Olhei para a mensagem por um longo tempo, depois digitei. Quem é Danilo Santos? 3 pontos apareceram enquanto ela começava a digitar, depois pararam. Começaram novamente, pararam. Finalmente. Não sei do que você está falando.
R$ 164.600, escrevi. Múltiplas transferências, listagem da casa. Nenhuma resposta por 10 minutos, então. Não é o que você está pensando. Desliguei o telefone e fui para a cama. Na manhã seguinte, João ligou. A Polícia Federal quer se encontrar. Eles estão investigando Jerônimo e Santos há meses. Você não é o primeiro, mas pode ser o caso que resolva tudo. Pela primeira vez desde que recebi aquele e-mail de divórcio, senti algo próximo à satisfação. Não porque meu casamento havia acabado, mas porque a verdade finalmente estava sendo revelada. Encontrei com os agentes da Polícia Federal no escritório deles em Resende. Agente Peixoto e agente Duarte. Eles registraram meu depoimento, pegaram cópias de todos os documentos que João e eu havíamos reunido. Seu caso ajuda a estabelecer um padrão, explicou Peixoto. Mostra intenção, organização, torna uma conspiração em vez de incidentes isolados. E quanto a Beatriz? Perguntei. Minha esposa, ex-esposa. Os agentes trocaram olhares. Ainda estamos determinando seu nível de envolvimento, disse Duarte cuidadosamente. Ela mencionou dificuldades financeiras, pressão para vender a casa. Pensei. Ela ficava dizendo que estávamos ricos em casa, pobres em dinheiro, que deveríamos reduzir. Eu não via necessidade. Nosso pagamento de hipoteca era administrável com meu salário. Peixoto fez uma anotação. Quando isso começou? Cerca de 6 meses atrás, por volta da época em que ela deve ter conhecido Jerônimo. E o refinanciamento? Perguntou Duarte. Nunca discutiu comigo. Ela falsificou minha assinatura enquanto eu estava em missão. Eles fizeram mais perguntas, tomaram mais notas. Quando terminamos, Peixoto me entregou seu cartão. Entraremos em contato. Enquanto isso, não confronte sua esposa ou Jerônimo. Precisamos construir este caso cuidadosamente. Assenti. Entendido. Naquela noite, dirigi até nosso bairro novamente. Estacionei no final da rua de nossa casa. A caminhonete de Jerônimo estava de volta. Deve ter saído do depósito. O carro de Beatriz não estava. Meu telefone vibrou. Mensagem de Beatriz. Precisamos conversar pessoalmente. Me encontre no parque da cidade amanhã. Mostrei a mensagem para João no café da manhã do dia seguinte. Não vá, ele aconselhou. Nada de bom pode vir de conversar com ela agora. Não irei, disse. Mas quero saber o que ela está fazendo hoje, enquanto acha que estou me encontrando com ela. Fomos até nossa casa às 9h30. Estacionamos do outro lado da rua. Às 9h45, Beatriz saiu, entrou no carro e partiu, indo em direção ao parque da cidade. E agora? Perguntou João. Agora esperamos, disse. 20 minutos depois, um carro parou, logo da imobiliária na porta. Danilo Santos. Jerônimo saiu para cumprimentá-lo. Eles conversaram na entrada e depois entraram. Devemos segui-los? Perguntou João. Balancei a cabeça. Não é necessário. Instalei câmeras de segurança no ano passado, internas e externas. Elas carregam para armazenamento em nuvem. João sorriu. Você não mencionou isso antes. Nunca veio à tona, disse, pegando meu celular. Abri o aplicativo de segurança e inclinei a tela para que João pudesse ver. Santos e Jerônimo estavam em nossa sala. Santos estava tirando fotos, Jerônimo apontando para características da casa. Aumentei o volume. Deve listar até o final da semana, dizia Santos. Já tenho um comprador interessado. Oferta em dinheiro, como sempre. Quanto? Perguntou Jerônimo. 420 mil. Listamos por 470 mil. Eles oferecem 420 mil. Todos ficam felizes. E quanto ao marido? Beatriz diz que ele está causando problemas. Santos dispensou com um gesto. Caras militares são todos iguais. Fazem barulho, mas têm missões, responsabilidades. Ele aceitará um acordo para resolver isso. Virei-me para João. Você está gravando isso? Ele já estava registrando o feed em seu telefone. Cada palavra. Encaminhei o acesso ao feed de segurança para o agente Peixoto com uma mensagem curta.
Acontecendo agora. 30 minutos depois, nossa casa estava cercada por viaturas da Polícia Federal. Observei da rua enquanto agentes levavam Santos e Jerônimo algemados. Meu telefone tocou. Peguei-os em fita discutindo o esquema de fraude, disse Peixoto. Mais conspiração, fraude eletrônica e tentativa de vender propriedade sob falsas pretensões. Precisaremos de um depoimento formal seu. Claro, disse. Senhor. Brandão, sua esposa acabou de chegar na cena. Ela está perturbada. Olhei para o final da rua. Beatriz estava em pé em nosso gramado, mãos sobre a boca, observando enquanto agentes da PF carregavam caixas de documentos de nossa casa. O que acontece com ela? Perguntei. Isso depende, disse Peixoto. De quê? Do que ela sabia. E do que você quer? Observei Beatriz por um longo momento. 13 anos de casamento, bons anos no início, antes de seja lá o que isso se tornou. Só quero o que é certo, disse finalmente. O caso federal avançou rapidamente. Jerônimo e Santos aceitaram acordos, implicando um ao outro e vários outros conspiradores no que acabou sendo uma operação de 3 estados visando famílias militares. Beatriz manteve que não sabia nada sobre o esquema maior. Disse que Jerônimo a havia convencido de que eu estava escondendo dinheiro, planejando deixá-la sem nada. Disse que o refinanciamento foi ideia dele. Ela apenas concordou. Talvez isso fosse verdade, talvez não. De qualquer forma, ela concordou com um acordo. Restituição total dos fundos roubados. Renúncia a qualquer reivindicação sobre a casa ou minha pensão militar. Uma confissão assinada sobre a falsificação. Em troca, eu não apresentei queixa. O divórcio foi finalizado 6 meses após aquele e-mail do Líbano. Sem culpados, separação limpa, considerando tudo. No dia em que a última papelada foi assinada, recebi uma ligação do agente Peixoto. Jerônimo foi condenado hoje, 8 anos por fraude, conspiração e roubo de identidade. Santos pegou 12 anos. Achei que você gostaria de saber. Obrigado, disse. Há mais uma coisa, acrescentou. Encontramos evidências de que eles fizeram isso com 11 outras famílias militares. Seu caso nos ajudou a estabelecer o padrão. Essas famílias podem recuperar seu dinheiro por causa de você. Depois que desligamos, sentei na varanda do meu apartamento alugado, observando o pôr do sol, pensando naquelas outras famílias, outros homens que foram para missões, pensando que suas casas e casamentos estavam seguros, apenas para voltar para o vazio. Eu não tinha planejado ser o responsável por derrubar a operação de Jerônimo e Santos. Eu só queria o que era meu, mas às vezes as coisas acontecem de maneiras que você não espera. Meu telefone vibrou, mensagem de Beatriz. Nunca pretendi que as coisas terminassem assim. Não respondi. Não havia mais nada a dizer. 1 ano depois, vendi a casa. Não suportava mais viver nela. Muitas memórias, muita traição naquelas paredes. Usei o dinheiro para comprar uma pequena cabana nos arredores de Visconde de Mauá. 2 quartos, 10 hectares de terra, um riacho correndo atrás, sem vizinhos por quilômetros. Me aposentei do exército. 20 anos foram suficientes. Eu havia dado o suficiente. Adotei um cachorro, um pastor alemão chamado Scout. Comecei a fazer trabalhos de carpintaria para os moradores locais. Nada sofisticado, mas mantinha minhas mãos ocupadas e pagava as contas. Minha pensão militar cobria o resto. Às vezes pensava em Beatriz, me perguntava onde ela tinha ido parar. João ouviu que ela havia voltado para sua cidade natal em Santa Catarina, trabalhando em outra clínica odontológica, recomeçando, eu acho. Não a odiava mais. Não sentia muito a respeito dela, para ser honesto. Ela havia feito suas escolhas, e eu as minhas. Uma noite, recebi uma carta de uma mulher do Rio de Janeiro. Seu marido estava na Marinha, em missão quando Jerônimo e Santos tentaram aplicar seu esquema nela. A Polícia Federal havia dado meu nome como parte do caso. Você não me conhece, ela escreveu, mas você salvou nossa casa.
Obrigada por lutar quando teria sido mais fácil simplesmente ir embora. Li 2 vezes, depois prendi na minha geladeira. Alguns dias, quando o silêncio ficava muito alto ou as memórias muito nítidas, eu olhava para aquela carta e me lembrava que algo bom havia surgido de tudo isso. Até onde sei, Jerônimo ainda está na prisão. Santos também. O sistema funcionou, para variar.